Olá, eu sou a professora Fernanda, estamos no segundo ano e a gente hoje vai trabalhar sobre o surgimento da cidade da Vitória de Santo Antão. Lembra que durante esse mês todo a gente veio trabalhando sobre os símbolos da nossa cidade, sobre a Batalha das Tabocas, sobre o nosso hino. Hoje a gente vai conhecer como surgiu essa história, como surgiu essa cidade. Vamos lá? Vamos para o comecinho, né? A cidade da Vitória de Santo Antão, ela fica no estado de Pernambuco. Isso aí todo mundo já sabe, né? Quem conhece essa bandeira? Essa bandeira é a bandeira do nosso estado, de Pernambuco. Pernambuco tem 9.616.621 habitantes. É muita gente, né não? De acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Olha só. Pernambuco é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividido em 185 municípios. Então, no nosso estado de Pernambuco, temos 185 municípios, ou seja, 185 cidadezinhas. Olha isso, gente. Esse é o mapa de Pernambuco. Estão vendo? Cada coloridozinho desse que vocês estão vendo é um município, certo? E onde será que está a Vitória de Santo Antão aí? Quem sabe? Você já parou para procurar a Vitória de Santo Antão no mapa de Pernambuco? Olha ela aí, ó. Certo? A cidade de Vitória de Santo Antão, ela tá vermelhinha porque, de acordo com a legenda, vocês sabem o que é legenda, gente? Legenda são esses dizerzinhos que vêm aí embaixo do mapa, tá vendo? Para a gente entender o que é o mapa. Aí tá dizendo assim, ó. Mapa do estado de Pernambuco, mostrando uma população residente em cada um dos 185 municípios. Ou seja, gente, por exemplo, o município que está em cinza está acima de 500 mil habitantes. O município que está em vermelho tem entre 100 mil e 500 mil. E por aí vai. Nossa Vitória está aí em vermelho. Ó. Vitória tem entre 100 mil e 500 mil habitantes. Estão vendo? Então, a gente vai falar um pouco de como é que tudo começou, né? Como é que se deu essa cidade? Quem foi que fundou? Como é que começou? De onde saiu esse nome? Vamos lá? Olha só, lembra que eu já trouxe essa imagem para vocês na aula passada. A gente vai analisar um pouquinho do contexto histórico, do que é que estava acontecendo no Brasil quando surgiu Vitória de Santo Antão, né? Que não surgiu com esse nome primeiramente, mas aí a gente vai trabalhar sobre isso. Era o período colonial aqui no Brasil, né? Lembra? Os portugueses vieram nas caravelas, teve também as capitanias hereditárias, a corte de Portugal veio para aqui, para o Brasil, cana-de-açúcar, ouro, café, leite, tudo era produzido aqui no Brasil, certo? Então, era mais ou menos nessa época do período colonial que surgiu. Olha aí, ó. Em 1626, o português Antônio Diogo de Braga, vindo da ilha de Santo Antão do Cabo Verde, em Portugal, fixou residência com seus parentes e edificou uma capela em homenagem a Santo Antão da Mata. Então, olha só, esse nome Santo Antão é uma ilha que fica lá em Portugal, certo? E Antônio Diogo de Braga, ele veio de lá para cá, e ele veio morar aqui. E aí ele construiu uma capela e ele homenageou o santo de lá de Portugal, Santo Antão da Mata, certo? Olha só, alguém aí caminhando pela cidade já viu esse busto? Busto, gente, é essa estátua aí, ó, de bronze que normalmente conta a história de algum personagem importante da história da cidade. Esse daí, ó, ele está localizado na Praça Diogo de Braga, é uma homenagem ao fundador da cidade, Antônio Diogo de Braga, que veio da ilha de Cabo Verde em 1626, e fixou residência com seus parentes. Tá vendo? O busto foi inaugurado em 1926, na comemoração do tricentenário da fundação da cidade. Interessante, né, gente? Olha só, no início era assim, ó. Em 1774, a cidade de Braga, que foi chamada de Vitória de Santo Antão da Mata. Então,
Quando Antônio de Braga veio para cá, que ele fixou residência, que construiu a capela, chamava-se Cidade de Braga. Não se chamava Vitória de Santo Antão. Mas aí, em 1774, ela começou a ser chamada de Santo Antão da Mata. Não era Vitória ainda, era Santo Antão da Mata. Ela tinha uma população estimada já de 4.866 habitantes. Aos sábados, eram realizadas feiras livres, onde os moradores fabricavam seus próprios produtos artesanalmente para atender comboios que vinham do sertão de Minas para comprar esses gêneros. Santo Antão da Mata, além da sua situação privilegiada em termos de cursos de água, ou seja, aqui em Vitória de Santo Antão, que na época se chamava Santo Antão da Mata, sempre foi cortadas por rios, né? A gente tem o rio Tapacurá, então ela se localizava numa situação privilegiada. Por isso que ele diz isso. Então, situava-se como ponto de passagem do caminho que se destinava do São Francisco através do Vale do Mocotó. O povoado, nessa condição, deve ter tido um relevante papel comercial na época, no qual se destaca o fato de que suas feiras semanais, os tropeiros vendiam gado para o abastecimento de Olinda e Recife, além de rapaduras e mel fabricados nos engenhos da freguesia, pano de algodão, tecidos e modestas oficinas domésticas. Então, como era que funcionava antigamente? A cidade de Santo Antão da Mata aconteciam feiras livres, né? E a cidade era localizada num caminho de passagem, que as pessoas vinham lá do interior do Brasil para as cidades de Recife e Olinda. E também as cidades de Recife e Olinda vinham para cá, para Santo Antão da Mata, para comprar e adquirir esses produtos, que eram fabricados artesanalmente aqui. E aí as coisas foram evoluindo. Então, evoluindo sucessivamente da condição de povoação à freguesia, passando posteriormente à categoria de vila, pelo Alvará Régio de 27 de julho de 1811, assinado pelo então príncipe regente Dom João. A mesma foi oficialmente instalada em 28 de maio de 1812. Então, o que acontecia? Antes ele era um povoado, né, chamava freguesia, mas aí ela passou a ser considerada uma vila, certo? E isso foi assinado pelo príncipe regente Dom João, tá? Do seu território faziam parte as freguesias de Bezerros e Santo Antão, abrangendo uma grande extensão de terra, correspondendo hoje às áreas ocupadas pelos municípios de Vitória de Santo Antão, Pombos, Xangrande, Gravatá, Bezerros, Caruaru, Bonito, São Caetano, Sairé, Camocim de São Félix, São Joaquim, Barra de Guabiraba e Riacho das Almas e Cortês. Gente, tudo isso junto era Santo Antão da Mata. Vê como Vitória era grande. Então, todos esses municípios juntos correspondiam às áreas ocupadas por Santo Antão da Mata. Então, ele era tudo isso. Depois, com o tempo, é que os municípios foram se apartando e ficou como a gente conhece hoje. Mas antes era muito grande Vitória. Olha só, aí tem um mapa de Vitória para vocês verem, tá? Essa legenda significa o quê, professora? Essa legenda fala das áreas que podem ser cultivadas agriculamente ou não, certo? Olha só, os municípios que hoje, tá, são vizinhos de Vitória de Santo Antão são os municípios de Pombo, Chã de Alegria, Glória do Goitá e Bonança. Aí vejam só, vamos dar uma passeada pelo contexto histórico de Pernambuco para a gente saber como foi que aconteceu isso, né? Que Vitória era tão grande, depois foi diminuindo e antes era freguesia, depois passou a ser vila. Como é que funcionava isso? Então, olha só, a origem do estado de Pernambuco encontra-se nas terras doadas como capitania hereditária pelo rei de Portugal, Eduardo Coelho, que chegou a Pernambuco, então denominado Nova Lusitânia, em 1535, estabelecendo-se em Olinda. Em 1537, foram fundadas as vilas de Igaraçu e de Olinda, que era a primeira capital do estado. Então, antes eles tinham chegado, eles vieram pelo mar, né? Então, eles não conheciam o interior do Brasil. Aos pouquinhos é que eles foram construindo vilas e foram adentrando para o interior, tá? A insurreição pernambucana, lembra, a gente viu isso na aula passada,
ocorreu entre as décadas de 1640 e 1650, resultando na expulsão dos holandeses das terras brasileiras. A denominada Insurreição Pernambucana ocorreu no contexto da ocupação holandesa de parte da região nordeste do Brasil, incluindo a região de Pernambuco. Em 15 de maio de 1645, reunidos no Engenho de São João, 18 líderes insurretos, lusos brasileiros, lembra dessa expressão luso-brasileiros? São pessoas que nasceram em Portugal e tiveram filhos aqui no Brasil. Então, os lusos brasileiros, eles têm tanto a cidadania portuguesa quanto a brasileira, lembra? Então, eles assinaram o compromisso de lutar contra o domínio holandês na capitania. O movimento integrou forças como André Vidal de Negreiros, que a gente também já conhece, João Fernandes Vieira, Henrique Dias e Felipe Camarão, nas célebres Batalhas dos Guararapes. Olha só, pela Lei Provincial número 113, de 6 de maio de 1843, sancionada pelo Barão da Boa Vista, então presidente da província de Pernambuco, foi elevada à cidade, tendo seu nome mudado para Cidade da Vitória, em homenagem à batalha ganha pelos pernambucanos sobre os holandeses no Monte das Tabocas. Então, assim, se chamava Santo Antão da Mata, lembra? Mas aí, o Barão da Boa Vista, que ele era o presidente da província de Pernambuco na época, ele elevou a categoria de vila para cidade, certo? E deu o nome de Cidade da Vitória, certo? Por causa da vitória do Monte das Tabocas. Quem lembra dessa história? Lembra que a gente estudou sobre essa história na aula passada? Eu trouxe aquele videozinho para a gente dar uma relembrada de como foi essa questão do Monte das Tabocas e a importância que ela teve, que essa vitória teve para expulsar os holandeses aqui do Brasil e a importância que teve para Pernambuco. Vamos lá? Monte das Tabocas. Área da zona rural da Vitória de Santo Antão, Pernambuco, guarda uma importante parte da história do Brasil. Foi nesse pedaço de terra, medindo aproximadamente 11 hectares, que em 3 de agosto de 1645, 2 anos antes da Batalha dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, luso-brasileiros e holandeses travaram a Batalha das Tabocas, um marco na insurreição pernambucana e do que hoje se tornou uma nação. Aqui também originou-se o embrião do Exército Brasileiro. Perseguido pelos holandeses, o senhor de engenho João Fernandes Vieira, que havia assumido a liderança da resistência pernambucana contra os invasores, buscou guarida com suas tropas, que incluía dezenas de índios aliados, no Monte das Tabocas. E aqui, norteado pelo experiente sargento-mor Antônio Dias Cardoso, Fernandes Vieira montou trincheiras nas partes altas do monte, protegidos por imensos tabocais que rodeavam o lugar. Os bambuzais, aliás, além de terem dado o nome ao monte, também serviram de armadilhas contra os holandeses, já que foram cortados em seu tronco em forma de espetos. Na manhã de 3 de agosto de 1645, as tropas holandesas, que tinham à frente uma multidão de índios aliados, foram avistadas se aproximando do monte, beirando o curso do rio Itapacurá. A sorte da nossa causa depende desse primeiro combate, teria dito Fernandes Vieira. A causa era a libertação de Pernambuco. À 1 da tarde desse dia, a Batalha das Tabocas iniciou-se. Os combates duraram por toda a tarde, findando-se ao cair da noite, quando os holandeses, bem mais equipados, preparados e em maior número, viram-se derrotados pelos bravos defensores de nossa terra. E fugiram, em disparada. Narra a tradição que durante os fortes combates, Nossa Senhora apareceu aos soldados com o menino Jesus no braço, na companhia de Santo Antão. Dessa crença, surgiram 2 fatos. Em 1943, a cidade onde o monte se encontra passou a se chamar Vitória de Santo Antão.
E em 1945, no tricentenário da batalha, foi erguida no local uma capela em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Uma promessa que havia sido feita por João Fernandes Vieira logo após a vitória sobre os Flamengos. Em 9 de novembro de 1978, foi assinada uma escritura de desapropriação de parte da área que circunda o espigão principal. Em 11 de março de 1986, o governo estadual homologou o tombamento do sítio histórico Monte das Tabocas. Monte das Tabocas. Aqui germinou em nossa gente o sentimento nativista e de pátria. Então, deu para ver pelo vídeo, deu para dar uma relembrada, né, de como foi importante a vitória dessa batalha, né, para Pernambuco. Então aí a gente vai ver também, dar uma passeada pelos símbolos da cidade. A gente viu também na aula passada, lembra? Bandeira, temos aqui a bandeira, né, de Vitória de Santo Antão. Olha só, a bandeira foi idealizada por Romero Connolly, numa lei 1521, em 14 de julho de 1972, e foi aprovada pelo prefeito José Augusto Ferreira de Moraes e o secretário de Educação, Guido Galvão Vasconcelos. As cores são azul e branca, e estas cores simbolizam os sentimentos da nossa fé. Os dois leões, a bravura dos pernambucanos, a esfera armilar, nossa primeira arma que recebemos de Dom Manuel após os feitos das Tabocas, a cruz, que remete à origem portuguesa, o sol, que são raios de liberdade, o círculo vermelho, o meridiano imaginário, os louros, nossas vitórias, e as três armas homenageiam as três raças, Henrique Dias, Felipe Camarão e André Vidal de Negreiros, que são heróis da Batalha das Tabocas, certo? O outro símbolo da nossa cidade é o nosso hino. Eita, a gente escutou bastante ele na aula passada. Quem lembra? Quem lembra quem escreveu o hino? Olha aí, ó, José Teixeira de Albuquerque. Ele nasceu na Fazenda Porteiras, em Vitória de Santo Antão, aos 23 de agosto de 1892. Né? Então, ele era médico, certo? Ele estudou medicina, mas ele desistiu na metade do curso, porque ele gostava mesmo era de escrever poesia. E o nosso hino nada mais é do que uma poesia, que foi escrita por ele, certo? Ele foi casado com Marta de Holanda, que é uma figura feminina muito importante para a história da nossa cidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela também. O hino da gente foi escrito no ano de 1926, tá? Olha só, grandes nomes da história da cidade da Vitória de Santo Antão. Temos Antônio Diogo de Braga, que foi o fundador do povoado, que deu origem à nossa cidade, não é isso? Mariana Malha, quem lembra? A gente falou sobre ela na aula passada. Mariana Malha, ela inclusive é citada no nosso hino, né? Foi uma jovem antonense que se ofereceu para prestar serviços humanitários na Guerra do Paraguai. Em sua homenagem, a principal avenida da sua cidade natal recebe seu nome, assim como uma escola municipal. Então, quem conhece a Avenida Mariana Malha? Todo mundo, né? É a principal avenida do centro da cidade e ela foi homenageada. Mariana, ela foi voluntariamente, ela era enfermeira, então voluntariamente ela se ofereceu para servir na Guerra do Paraguai, certo? Outra figura que é José Teixeira de Albuquerque, que foi quem escreveu nosso hino, que nós já vimos, e Marta de Holanda Cavalcante, que era a esposa de José Teixeira. Ela também era poetisa, também escrevia poemas. E ela foi uma revolucionária, ela era uma mulher à frente do tempo dela. Uma mulher à frente do feminismo, ela lutava muito por outras mulheres. E a história dela é muito bonita. A gente pode falar sobre ela em uma outra aula, certo? Então, vamos ao primeiro desafio que eu vou passar para vocês hoje. Tem que cumprir, viu, gente? Façam direitinho, tirem foto e mandem para a professora de vocês, tá? Vocês vão pegar uma folha de caderno e vocês vão fazer um desenho, certo? Se você conseguir escrever, você pode escrever também. Em 5 linhas, você vai escrever como é que foi que aconteceu a Batalha do Monte das Tabocas. Essa batalha tão falada no dia 3 de agosto que aconteceu
que deu origem ao nome da nossa cidade. Ela não deu origem à nossa cidade, ela deu origem ao nome da nossa cidade, certo? Ah, professora, mas eu não sei escrever. Aí você vai fazer um desenho relatando o que você entendeu sobre a Batalha do Monte das Tabocas, tá bom? Cumprindo a tarefinha, tira a foto e manda para a tua professora, tá certo? Agora a gente vai assistir um vídeo que fala um pouco do surgimento da cidade, como tudo começou, é bem interessante. Vamos lá? O que hoje é Vitória de Santo Antão nasceu em 1626, quando Diogo de Braga, vindo de Portugal, fixou residência com seus parentes aqui e edificou uma capela em homenagem a Santo Antão da Mata. Nascia a cidade de Braga, que em 1774 virou Santo Antão. Em 1843, passou a se chamar Vitória de Santo Antão, em homenagem à batalha ganha pelas tropas luso-brasileiras sobre os holandeses no Monte das Tabocas, creditada ao milagre de Santo Antão. A batalha aconteceu em 3 de agosto de 1645 e foi o início do sentimento nativista de nosso povo e a expulsão definitiva dos holandeses, fortificada 3 anos depois, com a primeira batalha vencida no Monte dos Guararapes. Da época que ainda se chamava Santo Antão da Mata, só existe hoje o Sobradinho Mourisco, na Rua Imperial, número 81, no centro da Vitória. Um prédio de taipa datado do início do século XVIII. Vitória de Santo Antão é a terra do escritor Osman Lins, autor de vários clássicos como A Valovara, Lisbela e o Prisioneiro. É a cidade do time do Vitória, que tantas alegrias já deu à torcida tricolor das Tabocas, como ser, mais uma vez, campeão pernambucano de futebol feminino. Do time do Veracruz, de tantas histórias e belo futebol. Polo médico da Zona da Mata, Vitória possui 5 hospitais, sendo um deles uma policlínica, referência na região. Com excelente localização geográfica, o município tem recebido inúmeros investimentos nacionais e internacionais. Grandes indústrias estão se instalando aqui, como a Kraft Foods, segunda maior fabricante de gêneros alimentícios do mundo, a Sadia, a Metal Frio e muitas outras. Aqui também é a terra da Pitu, aguardente de renome internacional, consumida no mundo inteiro. O comércio é forte e abastece toda a região da Zona da Mata. As maiores lojas de varejo estão instaladas aqui. A Feira Livre é uma das maiores do Nordeste e é tão antiga que lá no século XVIII recebia a visita de mascates vindos de Minas Gerais para comprar produtos artesanais aqui. A cidade também possui belíssimas igrejas, como a da Matriz de Santo Antão, a de Nossa Senhora do Livramento e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. O município ainda explora a cultura canavieira, mas o forte da região é a produção de hortaliças, tendo Natuba e Pirituba como os grandes produtores de Pernambuco, abastecendo todo o Nordeste brasileiro. Vitória também é um grande polo educacional, com 2 faculdades particulares, uma universidade federal e um campus do IFEP, Instituto Tecnológico Federal de Pernambuco. Com o talento dos artistas locais, Vitória apresenta um dos maiores espetáculos da Paixão de Cristo, a Paixão por Vitória, que leva multidões à praça pública. Aqui vou deixar meu coração. E quando se fala de festa, além do São João, Vitória do Pé de Serra, o grande momento da cidade é o Carnaval. Aqui tem monte, cebola quente, camelo. Com a originalidade de seus clubes e troças com nome de bichos, as fantasias e carros alegóricos que fazem do Carnaval da Vitória um dos maiores do país. O Carnaval Vitória das Alegorias. Mas é dentro de cada um vitoriense.
no coração desse povo, alegre, hospitaleiro e que nunca esquece suas raízes, que está a maior riqueza desta linda cidade, chamada Vitória de Santo Antão. Eu sou, meu senhor, eu sou de Vitória de Santo Antão. Eu sou, meu senhor, eu sou de Vitória de Santo Antão. Eita, Vitória linda! Obrigado, Vitória de Santo Antão, por tudo! Então, pessoal, vocês viram que no vídeo ele resumiu tudo aquilo que eu tinha explicado para vocês. Ele falou desde o comecinho, como é que surgiu, né, com Diogo Braga, até os dias de hoje, como é que tá a nossa cidade. Gostaram do vídeo? Eu adorei assistir esse vídeo. Ele fala sobre a maior riqueza, né? Qual é a maior riqueza aqui da cidade de Vitória de Santo Antão? São as indústrias, é a agricultura, é o comércio. A maior riqueza é o orgulho do povo que aqui vive. Eu achei bem lindo isso que ele falou, bem interessante. Vou lançar outro desafio para vocês, para fechar nossa aula, tá bom? Vocês vão pesquisar na família de vocês se tem alguém que trabalha aí nesse polo industrial de Vitória. Tem alguém que trabalha na Sadia? Tem alguém que trabalha em alguma indústria? Você vai pesquisar, certo? E aí você vai anotar no seu caderno quem é a pessoa da sua família e aonde ele trabalha, tá bom? Ah, professora, mas eu moro no campo, não tem ninguém que trabalha na indústria. Então, tem alguém que trabalha na agricultura e que comercializa seus produtos nas feiras livres? Aí você vai anotar também, tá bom? Depois tira foto e manda para a tua professora, ok? Vamos fazer uma revisão para a gente poder não esquecer mais essa história tão bonita da nossa cidade. Então, assim, ó, a gente viu sobre o estado de Pernambuco, sobre a localização da cidade dentro do estado, lembra? A gente analisou o contexto histórico, o que estava acontecendo no mundo, no Brasil, quando Diogo Braga veio para cá e começou esse povoado. A gente viu também, lembra da época colonial, das capitanias hereditárias, certo? E aí veio Diogo Braga para cá e começou a questão da vila e fundou a igreja. E aí as coisas foram evoluindo. Vitória era bem grandona, né? O território dela era do tamanho das cidades todas juntas. Pombos, Caruaru, tudo junto. E depois, com a evolução, chegou ao que a gente conhece hoje. E aí, ó, ela se chamava Santo Antão da Mata. E depois da Batalha do Monte das Tabocas, lembra que os pernambucanos saíram vitoriosos e ela passou a se chamar Cidade da Vitória de Santo Antão, certo? Teve a batalha que a gente já viu, a gente deu uma revisada pelos símbolos da nossa cidade, que é o nosso hino e a nossa bandeira, certo? Conhecemos grandes nomes da história da nossa cidade, como Marta de Holanda, como José Teixeira, que foi quem escreveu o hino, Mariana Malha e Diogo de Braga, que foi o nosso fundador, certo? E aí a gente viu um vídeo que a gente conheceu a nossa cidade, né? De que a nossa cidade vive, como é que funciona a nossa economia, o nosso comércio, temos a agricultura, temos a indústria. Então deu para vocês entenderem bem como é que funciona a Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão é uma potência aqui no estado de Pernambuco, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido esse mês de agosto. A gente trabalhou com todo carinho esses temas para vocês, porque é importante, gente, a gente saber aonde a gente vive, como tudo começou, quem somos nós? Nós somos indivíduos que fazemos parte da história da nossa cidade. Então vocês estão no segundo ano, vocês vão crescer, próximo ano a gente trabalha de novo sobre isso, outros temas para vocês conhecerem melhor e vocês saberem a história de vocês, certo? Então, olha, fiquem em casa, aquilo que eu sempre venho dizendo para vocês. Usem máscara se for precisar sair, não aglomerem, certo? Não saiam de casa sem necessidade. Tomaram vacina? Lembra que eu passei esse desafio para vocês de saber quem da sua família já tomou? Fica ligado nisso. Quem já está na idade de tomar, toma vacina, a primeira e a segunda dose. Não pode esquecer da segunda dose. Quanto mais gente se vacinar, mais rápido a gente volta para a escola. Tá bom? Tchau!